É o seguinte, na época eu comecei, em 1999, o programa Viagem Espiritual na rádio, então mundial. Eu tô lá até hoje, fiquei fora entre 2017 e 2019, eu tô lá há 24 anos. Na verdade, 22, que 2 anos eu tô. Você manter um programa no ar há 20 e poucos anos, Samuel. Sim. Viagem Espiritual, um programa sem patrocínio, cara. Sabe, só falando dessas coisas direto, é um fenômeno. E outra, eu sei que não tem tantos programas assim, em geral, pode ter um ou outro, mas poderia ter mais, seria bem legal. E lá na Vibe Mundial também teve o Moisés Ezagui, nosso amigo. Um abraço para o Moisés, que hoje está no interior de São Paulo. Um abração, Moisés. Moisés é um cara muito bacana, né? Também falava do tema lá e tem outros que abordam de vez em quando. Então, na época, como eu estava há um ano já na rádio, de 99 para 2000, foram surgindo alguns horários que ficaram vagos, e aí a diretoria da rádio foi me oferecendo os horários, eu fui pegando. E aí eu tinha mais 2 programas além do Viagem Espiritual, que era o Viagem Progressiva, onde eu tocava só rock progressivo, as coisas vindas da década de 60, 70 e até 80, Yes, Pink Floyd, Genesis, mas eu também apresentava muitas bandas de neoprogressivo da época, Marillion, Pendragon, IQ, e bandas que eu gostava muito, eu comecei a passar sons mais novos também, mesclando com os antigos, né? E aí, logo depois, eu tive outro convite para ter um programa New Age, que era o Viagem Musical, aonde eu apresentava música New Age internacional, principalmente americana, das gravadoras Windham Hill, que era do William Ackerman, e da gravadora Narada Records, que tinha muita coisa, David Arkenstone, e grandes músicos, a Constance Dembe, da gravadora Heart of Space, também com aquela Space Music, eu comecei a fazer o programa. Fiquei 2 anos fazendo esses programas de música, depois a rádio precisou do horário para outros apresentadores, aí eu fiquei só com o Viagem Espiritual. Muito bom, né? Você sabe que eu conheci você no 98. E aí, em 99, o Elifas fazia as gravações em fita cassete, do programa Viagem Espiritual. Olha, eu me lembro, Samuel, naquela época não tinha WhatsApp, a internet ainda não era o que é hoje, né? Então fazia o programa ao vivo de quinta de noite. Aliás, depois eu fui para domingo e agora estou de quinta de novo. Das 19h30 às 20h30. E aí, na época, deixava o telefone aberto para o pessoal ligar. Ligava uma galera ali de Paraisópolis, cara, da comunidade Paraisópolis. Eles ficavam escutando o programa, 10, 15 caras sentados na esquina, escutando o programa, os de música também. E aí, de vez em quando, um deles pedia, põe aquele mantra tibetano, que era às vezes o Om Mani Padme Hum, com aqueles monges tibetanos legais, às vezes o Ontare Tutare Turi Soha, né? Às vezes também os mantras hindus, o Om Namah Shivaya, o Namo Bhagavate Vasudevaya, relativo ao Krishna. A galera pedia, cara, eles se acostumaram. Às vezes eu tinha que repetir as músicas a pedido do pessoal. Então era uma chance que eu tinha de abrir, jogando, projetando para o público um tipo de música que não tocava nas rádios convencionais, né? A essa altura, o Áureo Corrá, ele tinha um programa na Rádio USP há muitos anos também, e depois passou a ter um na Mundial. E o Áureo também tocava muita coisa legal internacional que ele trazia. O dele foi o que teve maior longevidade na parte New Age, né? E aí eu e o Áureo, com o tempo, a gente fez muita amizade. Eu fui conhecer o Áureo mais ou menos no meio da década de 90, mais ou menos, ou 91, 92, por ali. Antes conheci o trabalho dele só em fita cassete, a gente fez uma amizade muito legal. Ele montou, no meio da década de 90, a Alck Music, que era uma gravadora New Age, e depois ele abriu a Celestial Music ali na Vila Mariana, onde trabalhava o Augusto, onde trazia muita coisa importada. E eu fui adquirindo um acervo muito grande de material. E aí a gente passou a fazer um escambo. Tipo, eu trazia muita coisa de rock progressivo e o Augusto e o Áureo traziam muita coisa New Age. Então, para evitar de comprar duplicado, porque era tudo caro, Áureo, peguei um progressivo bom. Não compra ele, porque você copia. E, ao mesmo tempo, aquele New Age que você pegou, eu não vou comprar ele. Então, a gente passou a ter um acervo. Eu acredito que o Áureo talvez tenha um acervo New Age, talvez o maior do país. O meu mesclou New Age, manta a parte do rock progressivo. Eu ainda tenho muito vinil da década de 70. E até hoje, eu e o Áureo, a gente troca muita informação de música. Então, eu adquiri um know-how assim, na parte de música para compartilhar, muito grande. Lá em casa é CD e vinil espalhado com livro para tudo quanto é lado. Agora, o Samuel, a minha paixão é o Yes e o Gênesis ainda,
lá da década de 70, as bandas de rock progressivo, Camel, Jethro Tull, Tangerine Dream, né, Eloy, um alemão, Focus, holandês, e as bandas, algumas da década de 80, o Marillion, que eu gosto muito, o IQ, e até hoje as bandas modernas que estão saindo, tem algumas aí remanescentes da década de 90, o Spaxburg, o Transatlantic, tem umas bandas que o pessoal já não conhece. Tem uma banda inglesa moderna que eu gosto, que é a Damanek, né, que maravilhosa, tem 3 discos, então me mantenho atualizado, cara, e vou, muita coisa de rock progressivo italiano, que eu adoro, o Premiata, Forneria Marconi, Banco del Mutuo Soccorso, e qual é a outra? Leorme. Cara, eu tenho um acervo, uma memória boa, sei onde tá tudinho em casa, organizado. Música para mim é igual se não tiver o desencarno, cara, não fico por aqui não. Olha que coisa. Para turma ter uma ideia, os valores do CD era caríssimo, assim, às vezes era 1/3 de um salário mínimo no Brasil para trazer um CD importado de lá. Era muito caro. Muito. Hoje é caro, mas naquela época era bem mais caro. E hoje, com a facilidade da internet, você consegue encontrar muitas dessas músicas com um clique. Só que tem um pequeno detalhe para quem curte música bem elaborada. O MP3, o som é muito comprimido, cara. A qualidade de grave e agudo não é boa. Quando você escuta um original remasterizado, você fala, meu Deus, o MP3 é um Fusca, o remasterizado é uma Ferrari. Mas as gerações mais novas, se acostumando a baixar, se acostumaram com um padrão baixo de compressão na música. Então o ouvido foi sendo acostumado com um som mais aglomerado. Quem gosta de música prefere o original, corre atrás porque percebe um som mais redondo, consegue perceber nuances que a geração mais nova, que não tem culpa nenhuma disso, apenas se acostumou. A gente pegava o vinil na época, você abria, tinha um encarte, você quer saber quem está tocando o quê. O som do vinil tinha uns estalinhos, mas tinha um groove, um grave poderoso. Até o vinil em alguns países tá voltando. O CD era fácil pela portabilidade, você botava no carro. E hoje o MP3, qualquer lugar que você está no celular, você tem acesso. Agora, a internet é legal, ela me permitiu acesso a centenas de bandas que eu nunca conheceria, que não teria recurso para trazer. Sim. Aí, é claro, eu corro atrás, acho uma banda que eu gosto, eu quero o CD, eu vou atrás aonde tem para conseguir. Então, com o tempo, formei uma rede de amigos fora do país. Tipo assim, eu mando coisa de MPB daqui, eles mandam para lá. E você tem uma ideia, Samuel? No Japão, tem lojas de disco que tem seção de MPB com músicos que a gente não conhece aqui, de música instrumental. A música brasileira é riquíssima. E a MPB, lá na década de 60 e 70 até 80, era riquíssima. Você tinha um Tim Maia no auge, arrebentando, o Jorge Benjó como Jorge Ben, os alquimistas estão chegando, né? Você tinha o Gil no ápice, o Gilberto Gil, você tinha os Secos e Molhados, cara, com o Ney Matogrosso, que talvez seja o maior vocalista desse país, o mais versátil, e Djavan, muita coisa boa, que hoje a própria MPB já não tem tanto espaço para tocar, e ela é riquíssima. E eu tive na Itália e na Suíça, fui lá fazer curso com o pessoal que me levou lá, e aí eu tava doido para ir na Itália, cara, para ir nas lojas de disco procurar as bandas de rock progressivo italiana que eu sempre gostei. Fui numa loja em Milão enorme, eu conheci as bandas, os vendedores não conheciam as bandas de italiana, e lá tava todo atolado de hip hop e pop americano, cara. Então até lá já não se tinha mais isso, e por isso que a gente que cresceu numa outra época, não é saudosismo não, porque tem música moderna que eu gosto, mas você tinha uma atmosfera que permitia uma elaboração melhor dos sons, e hoje é tudo muito corrido, muito comprimido. É a época, como o Preto Velho falou, é o mundo como é, mas para quem gosta de música elaborada, cara, é uma paixão. Essa perspectiva, né, das músicas em si, o que você pensa, o que você sente, o que percebe também em relação ao teor vibracional das músicas produzidas atualmente? Isso é um reflexo do mundo espiritual ou é um reflexo das pessoas? É material e espiritual ao mesmo tempo. Samuel, a música ela foi sendo comprimida, cara, como arte, né, que eu estou falando, da década de 80 para frente. Até a década de 70, os músicos tinham liberdade de criar, fazer. Da década de 80, olha, eu preciso de um hit de 3 minutos que gruda na mente. Surgiu a MTV com os clipes, mas a década de 80 ainda tinha coisa legal. A década de 90 foi achatando mais, a década de 2000 em diante,
e as novas gerações foram se acostumando. Então, hoje, no mundo, não é só aqui no Brasil, a questão cultural da música sofreu um rebaixamento, um achatamento enorme. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem um sertanejo de raiz, que precisa ter, que ele é cultural, é a alma do nosso país. Que legal, um sertanejo de raiz. Agora, o que foi feito? Milhares de duplas de sertanejo de FM, repetitivas umas das outras, letras mais ou menos muito parecidas num padrão. Até aí tudo bem, mas se fica um padrão, só toca aquilo. Por outro lado, a gente tem o funk no Brasil, que não é funk, é uma mistura de hip hop americano com coisas do Brasil. É popular, tem que ter, mas não pode ter só aquilo. O funk americano, você pega um James Brown, cara, você tá de sacanagem, o cara era gênio. Porra, dançava pra caramba, cantava muito. Você pega os músicos da Motown Records, nos Estados Unidos, na década de 60, Marvin Gaye, o Stevie Wonder, bem novo, de Temptation, Four Tops, bandas que surgiram com um groove, o lado ali da força da música negra americana, do soul, maravilhoso. Você fala, isso aí é o funk. Não é isso que está tocando aqui no Brasil, e nos Estados Unidos também não é. É um hip hop misturado com um monte de coisa, né? E a gente sabe, algumas letras com apologia à criminalidade, ao rebaixamento do sagrado feminino. Muitas letras tratam a mulher de uma forma pejorativa. E isso acabou ficando cultural. Eu não tenho nada contra gênero nenhum. Eu só estou dizendo, tem que ter o funk, tem que ter o sertanejo, mas tem que ter a MPB, o rock. É um mosaico de possibilidades e não um achatamento feito pela mídia, somente um ou dois estilos e atolando as pessoas com isso. Então, quem sai da caixinha e observa isso, começa a buscar algo melhor dentro do gênero que gosta, seja lá qual for. O lance ruim é o achatamento, a padronização. E acredito, Samuel, do mesmo jeito que as décadas de 1960 e 70 e parte 80 fermentaram muita coisa boa, comparado às décadas anteriores, nós estamos na década de 2020. Lá na frente, cara, eu não sei quando, 2040, 50, 60, vai ter outra fermentação com novo jorro de qualidade geral nos gêneros musicais. E hoje, a gente pega, por exemplo, um jovem de 18 anos ou 20, nasceu em 2000, por exemplo, ele escuta Beatles, por exemplo, ou Rolling Stones, ou escuta Yes, ou Led Zeppelin, o gênero, fala, como é que esses caras conseguiam fazer isso? Principalmente o Yes, e a banda que é a mais difícil todo mundo imitar, que é o Gentle Giant, né? Também com um som intrincado. O Yes tinha um som intrincado, mas o Gentle Giant chegou ao extremo daquilo. Então, vai ter, e talvez universidades estudem isso em décadas à frente, falando, aquele pessoal da década de 70, que criatividade, que surto de criatividade. E os Beatles, na época, década de 1960, eles não foram só música, eles quebraram estruturas sociais conservadoras antigas. Os Beatles foram um fenômeno, cara. Pop não é só música. Alguém pode não gostar dos Beatles, mas como é que vai tirar o impacto dos Beatles na sociedade inglesa da época e depois espalhado para o mundo inteiro, né? A Motown americana da música negra também deu impacto na década de 60, porque é o seguinte, a visão pejorativa que os brancos tinham era tipo assim, aqueles negros ali ficam rebolando, que é isso, os brancos, tudo conservador, né? Conservadores, eles ficam cantando desse jeito, deve ser reminiscência da época da escravidão, que era o blues, que surgiu ali depois, o soul, e aí quando a Motown surgiu, se não me engano, em Chicago, né, trazendo músicos vestidos de terno, cantando com vozes maravilhosas, tipo assim, negro sabe se vestir, negro é educado, e nós temos nossa música e vocês vão escutar. E aí, cara, isso quebrou paradigmas, e antes você tinha no auditório público branco de um lado, público negro do outro. Aí começou a mesclar, os brancos cantaram aquela música incrível. Eu me lembro, na década de 1970, 1974, aqui no Brasil, uma música do Elton John fez um sucesso que era Goodbye Yellow Brick Road. Até hoje toca na rádio, foi um dos clássicos do Elton John. E ali ele tinha uma música no disco chamada Benny and the Jets, que ele fazia num compasso diferente, com a voz diferente. A música estourou nos Estados Unidos, todo mundo pensou que era um negro cantando, e era o Elton John com uma voz ligeiramente diferente. Vocês podem procurar, chama Benny and the Jets. Essa música está no álbum Goodbye Yellow Brick Road, e a música estourou também, por causa dessa altura, na década de 70, a música negra ter explodido. Aí depois veio o movimento da discoteca, no meio da década de 70, que trouxe outra faceta
pop da música negra já mais dançante. Aí surgiram aquelas bandas Earth, Wind and Fire, Dana Summer, e os autores da música negra. Tinha também ali os brancos, o Bee Gees, John Travolta, aquilo fermentou também, né? São épocas que sobem e descem, né? E hoje, o rock, que eu tanto gosto, lá da década de 70, inclusive o hard rock, Led Zeppelin, que eu gosto, Deep Purple, que eu adoro, até isso hoje está meio em baixa com as gerações mais novas, mas tudo é questão de tempo, né? A humanidade ela vai passando seus ciclos, como diria o Preto Velho, no top certo, no tempo certo. Eu só dou graças a Deus de ter podido aprender, escutar, participar e ter trazido ao longo das décadas essa riqueza da música comigo. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.